Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão toda da máscara, do uso da máscara. O uso da máscara, lembrando, em adultos e crianças maiores, de 0 a 2 anos não está indicada, né, a utilização de máscaras, assim como de 2 a 4 ainda está em análise também, tá? Mas eu trouxe esse assunto para a gente conversar um pouquinho, porque vocês já devem ter observado que quando a gente coloca as máscaras, às vezes as crianças ficam olhando, querem tocar, quando não tocar, ou porque podem causar um pouco mais de medo, de insegurança nas crianças, tá? Então, eu fiz um formato de slide para ficar um pouco mais tranquilo também, para vocês poderem entender um pouquinho, tá? Então, a máscara, ela é muito importante da gente utilizar, porque a gente acaba nos protegendo e protegendo as outras pessoas. E é importante a gente falar isso também, verbalizar isso com as crianças também, que a gente não usa porque a gente tá dodói. É porque a gente também tem que proteger a gente de pegar alguma coisa, algum vírus que esteja no ar. Partículas de água eles não vão entender, partícula, né, do nosso espirro, da nossa fala, de salivas, eles não vão entender. Então, são como se os vírus estivessem no ar. Eles nos protegem, essa máscara nos protege para que esses vírus não entrem na nossa boquinha, no nosso narizinho, no nosso olhinho. Por isso que tem aquelas máscaras que são aqui, né, as máscaras mais de pano, e tem a máscara aquela Shide, que é um plástico pela frente, tá? Mas é importante a gente falar sobre isso com eles. Às vezes eles pegam um pouquinho de informações sobre a mídia, escutam a gente falando com algum familiar sobre essas informações, e isso vai misturando essas informações todas na cabecinha deles, e junto com a imaginação deles, que está muito, muito apurada nessa faixa etária, de 0 a 6, então é importante que a gente explique. Quanto mais a gente explicar e falar sobre isso com eles, mais eles vão conhecendo a verdade, o que é a situação real dessa máscara e o que é a situação real deste vírus, para a gente tentar disseminar um pouquinho esse processo todo de imaginação que eles têm, referente a isso daí, certo? Então é importante a gente explicar e falar bastante para eles a respeito dessa máscara, tá? Explicar que as máscaras são amigas, como eu estava falando, né? Isso é importante, a gente não trazer a máscara como algo ruim, algo que é contra um monstro, algo que é alguma coisa não palpável, tá? Então, é mais uma coisa que a gente utiliza. Quando a gente tem um problema de visão, a gente não usa o óculos. Quando a gente tem um problema que a gente quebra uma perninha, um bracinho, a gente não tem alguns amuletos que a gente utiliza, a bengala, a tipóia, algumas coisas assim, então, para esse momento de vírus, a gente também tem algo que possa nos ser útil, tá? Que são as máscaras. Então, explicar para eles de uma forma bem normal, bem transparente, bem tranquila, que a máscara está vindo aí como algo para nos ajudar, nos dá uma proteção maior. Assim como a gente faz um machucadinho num dedo, a gente bota um band-aid, a gente enfaixa com um esparadrapo, algo sempre para nos proteger. E a máscara tá aí também para nos proteger, tá? São nossas amigas. É importante a gente falar isso para eles. E claro, hoje em dia a gente tem aí máscaras de todos os tipos, né? Bastante lúdicas, que faz também com que as crianças também queiram até usar um pouquinho. Porque a primeira impressão deles é um pouco assustador, porque só fica os olhos da pessoa mais evidentes, então até assusta um pouquinho a criança. Então é importante a gente trazer com bastante ludicidade, tranquilidade para eles de que isso é algo bom, algo de proteção, algo benéfico, certo? Se as crianças ficarem um pouquinho com receio, com medo, é importante a gente validar esse sentimento, a gente reconhecer como algo real. Tu tá sentindo este medo? Ok, eu tô aqui para te ajudar, pra gente ultrapassar isso. E não falar, isso é besteira, não tem que ter medo, tem que encarar mesmo, as coisas é assim, a vida é assim. Enfim, a gente tem que validar esse sentimento, um sentimento muito válido, muito existente, né, a nível infantil. Então é importante a gente acolher essa criança, tá, e validar esse sentimento, tá.
dá um colo, dá uma assistência sempre quando for necessária. Se assustou, até com o tipo, né, de proteção e de máscaras que tem por aí, algumas assustam um pouco mais, outras um pouco menos, dependendo da criança e da sensibilidade da criança, também tem isso, tá? Então é importante a gente validar esse sentimento, acolher essa criança, no sentido até de a gente poder ir falando e tranquilizando ela de que não é nada demais, que é igual da mamãe, só de repente é de uma outra cor, de repente é de um outro aspecto, enfim, né? Ou às vezes até deixou mais evidente uns olhos da pessoa e esses olhos assustaram um pouco mais. Então é importante a gente validar assim esse sentimento e aos poucos ir acalmando e fazendo com que a criança se acostume, né, com essa utilização, porque a gente não sabe na realidade quanto tempo vai ser necessária essa utilização. Então é importante a gente já ir conversando com as crianças e absorvendo e trazendo um pouco mais para o mundo, para a realidade, né, atual e de algum tempo que a gente vai precisar se utilizar delas, tá? Incentivar as crianças a fazer perguntas, né? Tu não gostou? Tu achou difícil de colocar? É difícil, né, filho? Mostrar como é que coloca, como é que tira, né? Se tem alguma pergunta, se o bichinho vai vir por baixo, por cima, eles têm uma imaginação muito apurada, né, na educação infantil. Na primeira infância. Então, é importante a gente validar isso e a gente acolher isso e a gente fazer com que eles façam essas perguntas para que a gente possa explicar da melhor forma possível, certo? Então, é importante a gente acolher essas perguntas, não deixar eles com outras perguntas, porque uma perguntinha pode se transformar num monstro de 7 cabeças, né? E não é isso que a gente quer que eles se tranquilizem, tá? Importante a gente mostrar para eles como é que a gente coloca, como é que a gente tira, ensinar eles como manusear, claro que com uma máscara, né, limpa, esterilizada, passada a ferro, né, um ferro bem quente, né, com água sanitária, essa higienização, então tudo dentro de todos os protocolos, tá? Mas é importante a gente fazer com que a criança tenha acesso, a criança aprende por esse tato, tá? Por esse cheirar, por esse ver, né? Palpear a sua própria máscara, tá? Então é importante que essas crianças maiores, eu digo em torno de jardim, acredito que seja uma faixa etária que possa ser liberada a utilizar as máscaras, então, né? Claro, seguindo sempre os protocolos de liberação que nós vamos ter logo em seguida. Já temos algumas, isso pode ter algumas alterações ainda até as escolas serem liberadas, tá? Mas sempre as próprias da criança que ela possa manusear, possa ver, possa estudar, possa brincar, possa aprender a manusear um pouquinho essa máscara também, tá? Até para tirar um pouquinho dessa ideia de algo que, né, possa trazer algum medo, possa trancar a orelhinha, não vou mais respirar nunca mais se eu colocar isso no rosto, né, disseminar algumas dúvidas que as crianças possam ter a respeito disso, tá? Então é importante que a criança tenha isso em mãos para que ela possa entender um pouquinho como é que procede essas máscaras também, tá? Então, deixar a criança explorar ela, né? Encorajar ela a utilizar a máscara, né? Então, assim, olha, fulano tá com uma máscara, olha a máscara disso, olha a máscara daquilo, vamos botar uma máscara, então, do Homem-Aranha, né? De um super-herói, né? De uma super-heroína, de algum grupo que eles gostem. Isso é super importante, deixar esse momento de uma forma mais lúdica, mais tranquila possível, para que eles utilizem essa máscara, que não é algo, né, pessoal, que deixa a gente numa posição confortável, digamos assim, né? Nós adultos que já sabemos da necessidade, que já conhecemos a necessidade, já conseguimos, né, discernir o que é necessário e o que não é necessário, nós sabemos que não é algo que é confortável de se utilizar. Então, quanto mais lúdico a gente possa deixar esse momento, para que esse momento seja um pouco mais tranquilo dessa utilização, né? Não que seja uma utilização gostosa, porque não, né, é difícil de ser prazerosa nesse sentido, tá? Mas um pouco mais confortável, melhor, certo? E claro, a utilização de máscaras não exclui todos os outros protocolos que a gente tem de higiene aí. Então, lavar bem as mãos, passar álcool gel, tentar não colocar muito as mãos, né, no rosto, boca, olhos, né?
E a escolha da máscara também fica a critério também da família, se é aquela com a face transparente ou, né, a de pano mesmo. Esses protocolos, né, vão ser lançados possivelmente mais adiante aí, tá? Com a reabertura das escolas de educação infantil. Então, a gente vai ter tudo isso direitinho, vai passar todos os critérios direitinho para vocês também, a gente vai se informar. Eu trouxe mais esse assunto um pouco mais das máscaras, a respeito das máscaras, porque é uma coisa que já está no dia a dia de cada família, né? E algumas famílias têm um pouquinho de dúvida de como fazer, o que fazer, né? Se a criança ficar com medo, botar a força, não botar a força. Eu digo as crianças maiores, né? Com certeza, de 4 a 6 anos ali, tá? As menores a gente não indica em função de sufocamento e de engasgue também, tá? Que daí a gente não consegue visualizar a boquinha, certo? Mas as maiores provavelmente já estão com essa curiosidade, algumas até estão rejeitando ou tá causando um pouquinho mais de receio, de medo nas crianças um pouco menores. Então, resolvi falar um pouquinho sobre esse assunto também das máscaras, certo? Muito obrigada por estar aqui com vocês mais uma vez aqui. Espero que todos estejam se cuidando, se higienizando bastante e até a próxima semana. Um grande beijo para todos. Beijão.